Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Primeiro Crônicas, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 27. Vamos colocar de pé para lermos. Primeiro Crônicas 21, 18 a 27. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi, com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome-a o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã, por aquele lugar, a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Vamos orar. Eterno Deus, nós nos colocamos diante da tua santa e maravilhosa palavra, sabendo que ela é maior do que nós, ó Deus. E pedimos que pela tua misericórdia nós possamos ser edificados, ser abençoados por ti ao meditarmos nela. Ó Deus, que apesar de mim, meus irmãos e eu mesmo também possamos ser abençoados por ti esta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Uma coisa que tem chamado a atenção nessa pandemia em que nós estamos é que ninguém sabe, na verdade, o que fazer. Há pessoas que prescrevem medidas duras, há pessoas que são contra qualquer medida, que não fazem absolutamente nada. Mas a verdade, meus irmãos, é que ninguém sabe o que fazer, nem mesmo a Organização Mundial da Saúde, que deveria estar guiando as pessoas, guiando os governos para as melhores práticas, nem ela mesma já provou que não sabe o que fazer. A própria máscara, ela já disse que todo mundo devia usar, depois disse que não adianta nada. O lockdown, ela disse que era para todo mundo fazer, mas depois disse que as pessoas estavam se contaminando em casa. Então, irmãos, a verdade é que ninguém sabe o que fazer. Agora, e nós, igreja? Será que nós estamos assim também? Bom, eu tenho olhado para a igreja e o que me parece é que nós pensamos que, porque não se trata de uma questão teológica, não se trata de uma questão moral, a gente pensa que a igreja, não é nem que a gente não sabe o que fazer, que a igreja não tem o que fazer. Só ir seguindo no efeito manada, seguindo todas as determinações, sem questionar nada. Mas a igreja tem um papel nessa pandemia, tem um papel nessa situação de crise em que nós estamos. E é sobre isso que eu queria falar hoje. O trecho que nós lemos, irmãos, é o desfecho de uma história em que Davi peca, dá ouvidos a Satanás, faz um censo em Israel,
Mas ali, Deus se desagrada daquilo. Ora, Deus não havia na lei nenhuma determinação de que não pudessem ser feitos censos de Israel. Mas alguns comentaristas vão dizer que possivelmente o que desagradou o Senhor é que Davi estava ali fazendo aquele censo por vaidade, querendo saber o tamanho do povo, o tamanho da força militar que ele controlava, para confiar não no Senhor, mas nas suas próprias forças. Confiar no seu povo, confiar na sua capacidade militar. Deus se desagrada disso e envia uma praga a Israel para punir Davi por essa atitude. Nessa praga, 70 mil pessoas morreram, a palavra vai nos dizer. 70 mil homens, a palavra vai nos relatar. E Davi, vendo que havia pecado, se arrepende. Só que Davi, num primeiro momento, ele também não sabia o que fazer. A gente percebe pelo texto bíblico muito claramente o desespero de Davi diante da peste que Deus havia enviado sobre o povo de Israel para o punir, e vendo que isso era culpa dele. Davi também não sabia o que fazer, meus irmãos, só que Deus falou para ele o que ele devia fazer. E eu quero olhar para aquilo que Deus mandou Davi fazer e que nós aprendamos também. Foi uma situação extraordinária. Foi uma situação muito diferente pela qual Davi passou. E tempos extraordinários exigem medidas extraordinárias. E é por isso que hoje eu quero falar sobre uma oferta extraordinária para um tempo extraordinário. Amém? A primeira coisa que a gente vê nessa oferta extraordinária que a gente aprende é que essa oferta extraordinária obedece à palavra do Senhor. Versos 18 e 19. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Nós vemos aqui nesses 2 versículos 2 menções a que aquilo que Davi fez foi uma ordem de Deus. A gente vê aqui no verso 18, o anjo do Senhor disse a Gade. E no verso 19 a gente vê ali que a palavra de Gade que falara em nome do Senhor. Então a palavra está enfatizando 2 vezes que aquilo que Davi fez foi uma ordem de Deus. Então Davi estava seguindo a revelação, uma ordenação clara do próprio Deus. Não eram palavras de homens, não era coisa que veio da cabeça dele, mas era uma coisa que veio de Deus. E, meus irmãos, a oferta extraordinária, para um tempo extraordinário, ela não pode ser feita segundo os nossos próprios conceitos, segundo nossa própria mente. Precisamos fazer segundo a palavra do Senhor. Nós, como reformados, nós temos aquilo que chamamos de princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador do culto? É que nada que não tenha sido prescrito pela palavra de Deus, nós podemos fazer num culto. Nós não podemos fazer nada fora da palavra de Deus, fora do que Deus tenha prescrito. Mas isso se aplica à nossa vida também. Porque nós não podemos fazer nada na nossa vida, ofertando a Deus, que não tenha sido prescrito pelo próprio Deus. Nós precisamos viver em obediência ao Senhor. Precisamos viver em obediência a Deus. A nossa vida, ela é um sacrifício, ela é um culto. E nós precisamos, em cada passo que nós damos, obedecer à palavra de Deus. Deus falou com Davi também, por meio do profeta. Olha só, o texto aqui está nos dizendo que Gade falou a Davi, e Gade falava em nome do próprio Deus, em nome do Senhor. E nós hoje temos também profetas, irmãos. A palavra de Deus, quando ela é proclamada por um pregador fiel às Escrituras, ela é também profecia. Ela é palavra de Deus também. Porque a autoridade não está no pregador. A autoridade está na palavra que ele está pregando. São as coisas que nós precisamos ouvir. É de onde nós precisamos ouvir. É da palavra do próprio Deus.
é da boca dos profetas de Deus, aqueles que são fiéis à palavra de Deus. Agora, por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós não sabemos de onde vem a palavra de Deus. E nós achamos que, como Davi aqui, o anjo do Senhor falou. Então eu vou esperar o anjo do Senhor falar comigo para eu tomar uma posição diante de Deus. Eu vou esperar o anjo do Senhor me orientar. Eu vou esperar aparecer um anjo do Senhor para mim, para que eu tome minha posição. Só que a verdade é que a palavra de Deus, o que Deus tem para falar com você, já está revelado nas Escrituras. O que nós temos aqui, irmãos, é muito maior do que o que Davi teve com o anjo. É isso que nós precisamos entender. Essa revelação a que Davi teve acesso, que teve para Davi por meio desse anjo, não foi uma revelação completa. Nós temos uma revelação muito superior, porque nós conhecemos a Cristo hoje. Porque nós já podemos ver Cristo. Davi não teve essa revelação. Davi não pôde conhecer a vontade de Deus da forma como nós podemos conhecer hoje pelas Escrituras. Então, pare de ficar esperando que Deus coloque, de alguma forma, o desejo no seu coração, o sentimento de se dedicar mais a Deus, de prestar um culto fiel a Deus. Pare com isso. Pare de esperar alguma coisa sobrenatural te mover. Leia a palavra de Deus, ouça a voz de Deus e obedeça. Essa é a oferta extraordinária que obedece à palavra de Deus. É interessante também, irmãos, nós notarmos que Davi não fez nada antes de ouvir a voz de Deus. Davi, aqui do verso 7 ao verso 16, a gente vê que Davi ficou num desespero. A única coisa que ele pôde fazer foi orar, pedindo a Deus que tirasse aquela peste, aquela praga. Aliás, ele pede, sentindo o peso do que ele havia feito, ele pede que a praga seja só para ele e que o povo não fosse punido por causa do erro dele. Mas Deus ouve a oração de Davi e fala com ele, e lhe orienta, lhe diz o que fazer. Em segundo lugar, a oração extraordinária, a oferta extraordinária, ela é uma nova posição. Verso 22. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Olhando para o texto, irmãos, a gente pode perguntar: ora, Israel já não tinha altares? Israel já não tinha o tabernáculo, onde Davi poderia sacrificar ao Senhor? Por que que Deus pediu um altar? É uma pergunta relevante. O que é um altar? Altar, a palavra que nós traduzimos para altar, a palavra hebraica, ela significa local de sacrifício. Então, o altar é exatamente isso, é um local onde você vai prestar sacrifícios a Deus. É um local onde as pessoas vão prestar sacrifícios a Deus. E altares eram edificados na história bíblica em momentos especiais, em momentos diferentes, em momentos extraordinários. Noé edifica um altar quando ele sai da arca e Deus renova uma aliança ali, faz uma aliança com Noé. Noé edifica um altar. Jacó edifica um altar quando ele vê a glória de Deus, quando ele vê a escada e os anjos de Deus subindo e descendo do céu. Ele edifica um altar. Abraão edificou o altar. Isaac edificou o altar. Moisés edificou o altar. Em momentos extraordinários, em momentos especiais. E aqui, o fato de Deus mandar Davi edificar um altar, mostra que esse momento é um momento especial. É um momento extraordinário. O altar é um lugar de sacrifício. Então, mas o que é um sacrifício? Na nova aliança em que nós estamos hoje, nós não oferecemos animais a Deus mais. Nós não sacrificamos animais para Deus. O que é um altar, então? O que é um sacrifício, então, na nova aliança? Paulo vai nos dizer que nós devemos
apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo a Deus, santo e agradável, que é o nosso culto racional. E nos renovar pela transformação da nossa mente, não nos conformando com o mundo, com este século. Paulo também associa o serviço da fé a sacrifício. Paulo também, ele vai dizer que a oferta dos filipenses para o sustento dele é sacrifício. Então, o que é um sacrifício? O sacrifício é aquilo que é a nossa vida diante de Deus. É o nosso serviço a Deus. É a nossa vida cristã, é a nossa caminhada com Deus. É a nossa dedicação, é oferecermos os nossos corpos em sacrifício a Deus. É o nosso culto racional, o culto que nós prestamos com a nossa vida, com o nosso ser. Isso é o sacrifício na nova aliança. Quando, irmãos, Deus manda Davi edificar um novo altar, ele está dizendo para ter um novo local para ele prestar esses sacrifícios. E às vezes, irmãos, nós também precisamos edificar novos altares. E um momento extraordinário em que nós estamos vivendo é um momento para isso. É um momento de edificar um novo altar. Um altar longe daquele lugar onde você já conhece. Um altar longe da sua zona de conforto. Edificar um altar longe daquilo que já se tornou comum para você prestar um novo sacrifício a Deus com a sua vida. Esse é o lugar para nós prestarmos o sacrifício extraordinário. Deus quer de você uma nova posição. Nessa oferta extraordinária, nesse sacrifício extraordinário, Deus quer que você levante um altar novo. Um altar que vai mexer com você. Deus quer de você um propósito de ir mais além nas suas ofertas, na sua devoção. Sabe aqueles pecados que você sabe que você tem que lutar contra eles, mas você nunca teve coragem de encará-los de frente? Pois é, esse altar novo, esse sacrifício extraordinário, neste momento extraordinário requer isso. Que você saia da sua zona de conforto, que você mude a sua posição agora. Sabe aquela programação na sua vida, aquelas coisas que sempre te afastam do congregar, de estar na igreja, mas que você fica protelando, fica procrastinando uma posição sobre isso? Pois é, Deus está requerendo isso de você. Deus está requerendo que você tome uma nova posição, construa um novo altar. Um altar longe da sua zona de conforto. Deus quer que você mude essa espiritualidade que para você já é comum. Essa vida espiritual que já entrou no piloto automático e você nem percebe mais. O tempo extraordinário, irmãos, que nós vivemos requer uma espiritualidade extraordinária. Isso, irmãos, que é a transformação pela renovação da nossa mente de que Paulo fala. É renovar a mente a cada dia, mudanças, para que nós possamos dar mais passos e irmos mais além na nossa caminhada com Deus. Você pode pensar, mas eu já sou crente, mesmo depois de tudo que eu falei, você ainda pode rebater. Mas eu já sou crente, já está tudo bem, eu sou um bom membro da igreja, eu dou meus dízimos regularmente, estou sempre no culto. E você está pensando que você já está no céu? Não há mais nada para mudar? Não, há sempre um passo a mais para nós darmos além na nossa caminhada com Deus. Deus quer que você faça isso hoje. Em terceiro lugar, essa oferta extraordinária para um tempo extraordinário, ela tem um preço. Verso 23 ao verso 25. Então disse Ornã a Davi: tome-a o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã:
Não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro. Aqui Davi recusa a oferta de Ornã, porque, em primeiro lugar, ele diz que não tomará o que é de Ornã para oferecer ao Senhor. Por que que Davi faz isso? Davi poderia muito bem tomar aqui, muito obrigado, Ornã. Vamos oferecer juntos essa oferta. Sabe por quê? Porque oferta, porque sacrifício é abrir mão. Sacrifício é dar algo que pertença a você, de que você tem posse, e você renuncia aos seus direitos sobre aquilo, e entrega essa oferta a Deus. Isso é sacrifício. Você renuncia todos os seus direitos de decidir o que vai acontecer com a sua oferta. Apenas Deus vai decidir. É muito interessante a gente ver o que é um holocausto, que foi o que Davi ofereceu depois aqui. O holocausto é uma oferta que é queimada. Isso é muito interessante, porque quando você queima aquela oferta, ninguém mais pode desfrutar daquilo. Ninguém mais pode desfrutar daquela carcaça, daquele animal que foi morto. Ninguém pode pegar um pedaço ali para comer. Mas ela sobe como aroma agradável a Deus. E pertence somente a Ele. Isso é a oferta extraordinária, irmãos. É algo de que você abre mão. E eu quero perguntar aqui, o que você tem renunciado, sobre o que você tem renunciado para dar a Deus? O quanto do seu tempo você tem renunciado para dar só para Deus? O quanto do seu lazer, o quanto do seu dinheiro, da sua energia, da sua família, dos seus planos, dos seus sonhos, você tem renunciado para dar a Deus? A oferta extraordinária, ela requer isso, que você abra a mão e que você renuncie de si para dar ao próprio Deus. Mas também Davi diz aqui que não oferecerá holocausto que não lhe custe nada. Porque os sacrifícios, meus irmãos, o sacrifício tem um preço. O sacrifício extraordinário tem um preço. Às vezes, à medida de nós decidirmos o que nós vamos ofertar ao Senhor, é até o limite de onde eu possa dar confortavelmente. Até o limite de onde eu possa dar sem dar falta daquilo, sem doer. Só que o sacrifício extraordinário aqui, que Davi iria oferecer, não podia ser algo que não custasse nada. O sacrifício extraordinário, a oferta extraordinária, ela custa dor. Às vezes custa separação. Às vezes custa você passar por um momento de insegurança, abrindo mão de algo que te dava segurança. Abrindo mão de algo que te dava ali um norte, mas você abre mão daquilo para dar para Deus. Às vezes vai custar amizades, relacionamentos, que por si só não são nem pecaminosos, mas são coisas que te impediriam de ir mais além com Deus. A oferta extraordinária, ela custa os ídolos que nós criamos no nosso coração. E tirá-los dói. Tirá-los dói. O que você tem sacrificado a Deus, meu irmão? Será que você já não se habituou ao estilo de vida cristã que você adotou? É muito comum a gente chegar num ponto que a gente pensa que já está tudo bem na nossa vida cristã. Que a gente não coloca mais desafios diante de Deus. Desafios de mudança, desafios para nos santificarmos, para agradarmos a Deus. É muito comum isso acontecer. Será que você já não entrou nisso? Pois bem, nós estamos num tempo extraordinário. Por que você não faz uma oferta extraordinária?
Tome decisões, então, que você nunca tomou. Mude a sua vida em coisas que você nunca mudou. E seja corajoso. Se Deus pedir a você algo que você sabe que vai ser doloroso, seja corajoso e oferte isso a Deus. As dificuldades, às vezes, elas nos impedem de irmos mais além com Deus, sabe, irmãos? Às vezes nós deixamos de desfrutar tudo que Deus tem para nós, porque nós olhamos para essas dificuldades, para o preço da oferta extraordinária e nos acovardamos. Só que eu quero falar agora da recompensa dessa oferta extraordinária. A oferta extraordinária, ela tem uma resposta extraordinária. Versos 26 e 27. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Não é apenas, irmãos, a ocasião que é extraordinária, o tempo que Davi vivia, não é apenas a oferta que é extraordinária, mas também o modo como Deus responde é extraordinário. Olha o que Deus faz. Deus responde com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Uma manifestação maravilhosa, miraculosa de Deus. Uma manifestação grandiosa de Deus. Davi pôde ali testemunhar um modo de Deus se manifestar que talvez ele nunca tivesse visto, sequer imaginado que ele fosse testemunhar. E quando nós resolvemos, irmãos, tomar uma posição diferente diante de Deus, uma posição extraordinária diante de Deus, Deus também vai se revelar de maneira extraordinária na nossa vida. Creia nisso. Tenha certeza disso. Ao fazer essa oferta extraordinária, Deus vai se revelar extraordinariamente na sua vida. A Bíblia está repleta de promessas para aqueles que dão a Deus ofertas extraordinárias, para aqueles que se entregam completamente a Deus. Você vai conhecer a Deus em facetas, de maneiras que você nunca imaginou. Deus vai abençoar os seus caminhos, pode ter certeza, nada vai faltar. Deus vai te abençoar, Deus vai estar com você. Você não se arrependerá de tudo que você entregar para Deus. Isso você pode ter certeza. E no segundo momento também, olha o que Deus fez com a oferta de Davi. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. A praga cessou. Irmãos, eu tenho certeza de que essa crise toda em que nós estamos, tudo isso que nós estamos passando, eu tenho certeza que as coisas estariam muito melhores se a igreja tivesse posições diferentes. Se a igreja estivesse mais aguerrida na sua luta para servir a Deus com todo o seu coração. Se a igreja desse mais ouvidos aos pregadores fiéis às Escrituras, do que a filósofos, ateus que pregam por aí coisas que todo mundo quer ouvir, coisas que são gostosas de ouvir. Se nós ouvíssemos mais a pregação fiel da palavra de Deus do que é isso, eu tenho certeza que nós estaríamos numa situação muito diferente. Nós somos uma nação, um país, que 85% se professa cristã. 85% dos brasileiros se professam cristãos. Mas nós somos conhecidos no mundo inteiro como uma nação imoral e corrupta. Por que isso? Os evangélicos estão crescendo no nosso país, mas não muda nada, nós continuamos sendo essa nação imoral, sensual e corrupta. Se nós tivéssemos, irmãos, posições extraordinárias diante de Deus, nós certamente desfrutaríamos de um país diferente. A crise que está se abatendo sobre o mundo, tenho certeza que se os cristãos estivessem numa posição melhor, ela não estaria como está. Quem sabe o que Deus pode fazer se os cristãos deste país
tomarem uma posição diferente de fazer uma oferta extraordinária a Deus? Quem sabe o que Deus pode fazer? No caso aqui, Deus cessou a praga. Quem sabe o que Deus pode fazer na nossa cidade, Sobradinho, se todos nós decidimos dar uma oferta extraordinária a Deus? Nós já somos uma boa igreja, sim, eu concordo. Mas há sempre como dar um passo a mais. Há sempre como ir além. Eu quero terminar, irmãos, fazendo menção de duas coisas. A primeira é a seguinte: aquele local onde Davi erigiu aquele altar, ele se tornou o local onde foi erguido o templo, onde foi construído o templo. E gerações de israelitas sacrificaram a Deus ali. Da mesma forma, o altar que nós construirmos para esta oferta extraordinária nossa, tem que ser algo perene. Não deve ser algo só para esse momento de sofrimento em que estamos passando. Depois que as coisas voltarem ao normal, aí você volta à vida comum que você levava. Não. Essa oferta extraordinária tem que ser algo perene, algo duradouro. Algo que você vai levar para a sua vida inteira. E vai abençoar seus filhos. Vai abençoar as gerações que vão vir depois de você. Chega, irmãos, então, de uma vida cristã, mais ou menos, né? Vamos fazer uma oferta extraordinária. Eu sei que todo mundo está com medo do futuro. Os nervos de todo mundo estão à flor da pele. Está todo mundo temeroso. Mesmo quem disfarça, também não está muito bem. Mas o que a gente precisa, irmãos, não é que a praga cesse. O que a gente precisa não é que tudo isso acabe. O que a gente precisa é conhecer mais o nosso Deus, que é um Deus extraordinário, amém? O que a gente precisa é fazer a nossa oferta extraordinária e conhecermos melhor esse Deus que nós temos. Que Deus nos abençoe.